E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? É o Pedro aqui, vim trazer para vocês mais um vídeo do curso básico de AutoCAD. Dessa vez a gente vai ver sobre ferramentas de desenho, tá? Então aqui nessa barrinha do lado esquerdo, superior, a gente tem as ferramentas de desenho, né, no padrão aqui, tá? Então a gente consegue criar linhas, polilinhas, círculos, arcos, né? Se você apontar o mouse aqui para cada uma dessas ferramentas, ele vai falar para vocês a descrição de cada uma delas, tá? Bom, vamos lá. A gente clica aqui na linha, entra com a linha, clica no comando linha ou entra com o comando L e dá um enter, tá? A linha ela tem um comportamento de um ponto até o outro, tá? É bem simples. Então a gente pode especificar aqui, ele já dá na tela pra gente. Especifica o primeiro ponto, a gente clica no primeiro ponto, arrasta o mouse, tá? Sempre quando vocês entrarem com o comando arrasta o mouse para vocês verem como é que esse comando se comporta, vocês entenderem a relação dele ali. A gente aponta para onde a gente quiser aqui e clica novamente para entrar com esse valor. Vocês vão perceber aqui que ele continua o comando, tá? Ele não encerra. Então a gente consegue clicar em outros pontos aqui, fazer quantas linhas a gente quiser dentro dessa forma. Mesmo que a gente clique no ponto final aqui, ele não encerra o comando. Para a gente encerrar, a gente vai precisar apertar o Enter, né? A gente aperta o Enter aqui e termina com esse comando, tá? Então a gente tem as linhas aqui, com cada segmento que a gente clicou, né, separado aqui, conforme o comportamento do comando, tá? Já a polilinha, se a gente entrar com ela aqui, tentar fazer a mesma forma, vocês vão clicar, vocês vão perceber que a base é basicamente a mesma. A gente entra com o comando, ele pergunta pra gente o ponto inicial, a gente entra com o ponto inicial, e aí ele vai perguntando os próximos pontos e também dá outras opções aqui pra gente trabalhar, tá? Então a gente clica aqui em outros pontos, vamos fazendo aqui essa linha e encerra o comando com Enter, tá? Se a gente der um ESC, ele também funciona, tá? Em alguns outros comandos ele acaba cancelando a ação, mas para comandos de desenho simples eles conseguem trabalhar dessa forma, tá? Então, qual que é a diferença da linha e da polilinha? Se eu apontar aqui e clicar em um elemento dessa linha que a gente fez, a gente seleciona somente uma seção da linha que a gente trabalhou, um segmento. Se a gente clicar na polilinha, a gente seleciona o segmento todo, tá? Então ela é uma linha composta, tá? Então a gente tem aqui a linha individual, criada através do comando, e a linha composta. Beleza? Essa é a única diferença entre os dois comandos, tá? Então aqui a gente tem a ferramenta círculo. A gente clicar na ferramenta aqui, ele vai pedir para a gente especificar o ponto central do círculo ou entrar com outros valores de círculo, que é basicamente essas outras opções segmentadas aqui, tá? Que a gente não vai ver isso daqui nesse momento. Então a gente clica no ponto central, arrasta o mouse. Vocês vão ver que o círculo ele vai dar já a projeção do limite ali através da dimensão de raio que a gente pode inserir aqui. A gente entra com o valor. A gente clica no ponto que a gente quer ou a gente pode entrar com o valor, tá? Para a gente fazer qualquer coisa com valor, né, inserindo a numeração é bem simples. A gente clica no ponto, por exemplo, qualquer ferramenta que a gente queira, clica, arrasta o mouse e insere manualmente o valor que a gente quer. Por exemplo, 75, dou um Enter, ele faz uma linha com essa medida de 75. Se eu quiser trabalhar com outra linha com medida de, sei lá, 40, por exemplo, e entrar com o comando, ele vai criar essa linha exatamente na medida que a gente está especificando aqui, tá certo? E a mesma coisa para o círculo. Então a gente pode clicar em um ponto, arrastar o mouse e colocar um raio, por exemplo, de 25 e faz um círculo com 25 de raio deste ponto até isso, beleza? Próxima ferramenta aqui é o arco. Assim como o círculo a gente tem outras ferramentas, possibilidades de pontos de inserção, o arco a gente também tem inúmeros pontos de inserção, tá? O que vai interessar pra gente é esse primeiro aqui, que é o arco de 3 pontos, que é o mais maleável de se trabalhar, de certa forma. A gente clica aqui no arco de 3 pontos, ele pergunta pra gente na tela aqui, especifica o ponto inicial do arco, né? A gente clica no ponto inicial, ele pede pra gente especificar o segundo ponto, né? E o terceiro ponto. Então a gente pode entrar com o terceiro ponto aqui, inserir e concluir a ferramenta arco, tá? Se a gente quiser tentar trabalhar com arco, por exemplo, vocês vão ver aqui, se a gente aproximar ele do ponto final, como instrução do AutoCAD, o arco ele tem uma instrução específica dele, tá? Então ele não se comporta como um círculo. Então ver que ele pode até parecer que está compondo um círculo, mas se a gente der um zoom aqui, vocês vão ver que a gente não consegue encerrar esse ponto, tá? Ele vai ficar bagunçado. Então essa é a diferença ali da ferramenta arco para o círculo. Além das opções de manipulação do objeto, tá? Que a gente tem os pontos, cada ferramenta tem o seu ponto específico aqui. Beleza? Próxima ferramenta que a gente tem aqui é o retângulo, tá? Então a gente pode clicar no retângulo, ele vai pedir para a gente entrar com canto, né? Que assim, trabalha com os dois cantos de inserção.
A gente clica no ponto inicial, arrasta o objeto e ele vai mostrar para a gente o comportamento desse comando. Tá? Então, ele vai perguntar na sequência aqui para a gente e especificar o segundo ponto, né? O segundo canto. Então, a gente clica com esse canto e entra com o comando, a gente faz o retângulo. Tá? Simples assim, com 2 cliques. Caso a gente queira trabalhar com coordenadas para retângulo, você pode clicar num ponto, apontar, né, a direção ali, enfim, organizar ali como você quer. A gente pode inserir com o primeiro valor, né? Como o retângulo são 2 valores, a gente vai ter que inserir isso daqui da seguinte forma. Por exemplo, eu vou trabalhar com o retângulo com o primeiro valor em 50, eu dou um Tab, tá? Para ele travar, vocês veem aqui no cadeadinho que ele travou esse valor de 50 em X, tá? O CAD ele sempre trabalha com coordenadas de X e Y. Então assim, a gente travou aqui essa coordenada em X e aí em Y a gente consegue arrastar, né? E posicionar manualmente ou inserir com outro valor, né? Eu vou inserir aqui 75, por exemplo. Trabalhei com retângulos de 50 por 75, conforme a instrução dos comandos aqui. Seguindo ainda nas opções do retângulo, se a gente vier aqui nessa setinha que tem ao lado da ferramenta, a gente vai ter a possibilidade de criação de polígono, tá? Para a gente criar um polígono, a gente entra na ferramenta aqui, ele vai pedir para a gente a quantidade de lados do polígono, tá? Então aqui vamos trabalhar por padrão, né? Por exemplo, se a gente trabalhar um polígono de 4 lados, ele vai fazer um quadrado. Então a gente clica aqui, ele pede ponto central, ele vai dar essa opçãozinha na tela, inscrito no círculo ou circunscrito. O inscrito ele vai criar a ferramenta a partir do o ponto final da ferramenta vai ser um canto dela, tá? Vai ser um canto dessa forma que a gente está trabalhando. E se a gente clicar, criar a mesma ferramenta com o circunscrito, o ponto final da ferramenta vai ser o meio dela, tá? O meio do vértice. Então assim, não é tão interessante para a gente nesse ponto assim. Então, por padrão, a gente acaba sempre criando ela com a primeira opção. E aí a gente pode alterar a quantidade de lados, fazer um pentágono aqui, alguma coisa do tipo. Então, a gente consegue ter essa possibilidade aqui, conforme a necessidade daquilo que vocês estiverem trabalhando. Tá? Então, a gente pode fazer de 8 e assim sucessivamente. Então, quanto mais lados a gente tiver, mais chanfrado ele vai ficar. Tá? Então, se eu quiser colocar, por exemplo, 200 lados aqui e inserir, vocês vão ver que ele vai fazer basicamente um círculo, né? Assim, só que isso daqui vai estar esmerilhado de lados. A diferença é que as ferramentas círculo do AutoCAD ele já interpreta com uma instrução diferente para poder não ficar calculando todos esses cantos. Mas, por exemplo, se eu inserir aqui, vou fazer uma ferramenta aqui ao lado do círculo para vocês entenderem. Inserir um polígono aqui com 200 lados. Se eu der um zoom aproximado aqui, vocês vão ver que eu já consigo ver um chanfro nessa forma que eu já não tenho nesse arco. Então, se eu clicar no arco, vocês vão ver que a linha aqui, os pontos iniciais e finais, eles estão lisos e eu tenho vários arcos compondo esse círculo. Se eu clicar no polígono, vocês vão ver que a gente tem vários segmentos, tá? Ele cria um ponto final, né, para cada segmento que a gente introduziu ali no comando, tá? Não façam isso na boa, porque isso daqui vocês vão ficar loucos para vocês conseguirem editar isso daqui caso vocês precisem separar essa forma de algum jeito, enfim. Mas é mais para vocês terem conhecimento da ferramenta. A gente pode trabalhar com a ferramenta elipse, né, que é a próxima da nossa lista aqui. Ela tem 2 opções, 3 na verdade, que são basicamente opções de inserção. A gente sempre por padrão utiliza a primeira. Uma ferramenta bem simples, né, ela pede o ponto central, né, que ele tem praticamente um comportamento de um círculo, só que a gente consegue escalonar ali a altura dessa forma. A gente clica no ponto de raio e aí ele pede o segundo ponto para a gente, que é o ponto de abertura aqui da distância do eixo, né? Do eixo até o ponto que a gente vai utilizar. É basicamente uma ferramenta que a gente está trabalhando com, a gente tem um raio para X e um raio para Y, né? Então a gente consegue utilizar aqui essa ferramenta e trabalhar com elipse dessa forma, tá? Então a gente consegue criar através disso a ferramenta de elipse. Esse último itemzinho aqui é o item de Ashura, tá? Eu vou explicar para vocês basicamente o que é, mas eu vou fazer uma aula específica para o item Ashura, porque vocês vão ver que a gente tem um monte de opção para a gente trabalhar em cima disso e para não ficar muito confuso para vocês nesse momento, tá? Então se a gente entrar com essa ferramenta, vocês vão ver que essa abinha padrão mudou. Então ele já criou uma aba temporária aqui de criação de Ashura. Se eu dar um ESC e sair do comando, essa aba desaparece. Então a gente clica aqui em Ashura novamente. Aqui ele tem um padrão, né, que são os tipos de Ashura diferentes que a gente pode criar, tijolinho, de concreto, telhado e etc. Vamos usar um sólido para exemplo. E aqui os limites, né, que são os pontos que a gente vai pegar. Então eu posso clicar aqui nesse ponto, selecionar pontos, e aí o ponto que eu clicar, vocês vão ver que ele já me dá um preview aqui, né, do que ele vai conseguir preencher. Então vocês estão vendo que ele faz a leitura dos pontos que estão fechados entre si, para poder permitir a aplicação desse elemento. Tá? Então a achurinha aqui é um sólido vermelho.
eu posso clicar num ponto aqui, eu posso clicar mais de uma vez para pegar outros pontos e pintar outras regiões também em conjunto na mesma achura, tá? Caso eu queira trabalhar dessa forma. Para eu entrar com o comando, eu dou um Enter e ele aplica essa achura única aqui para todos os pontos que eu peguei, tá? Então vocês estão vendo aqui que a gente tem esse preenchimento. E a gente tem aqui por fim essa abinha expansiva embaixo aqui que dá algumas outras opções para a gente de desenho ainda. A gente pode trabalhar com espiral, né? Fazer uma linha mista ali, quase como uma mão livre, né? Assim como a gente tem em outros programas de desenho, que ela também tem um comportamento específico. A gente tem espiral por pontos de limite, né? Por vértices. A gente consegue trabalhar com linhas de construção, com limites, enfim, a gente tem algumas outras opções de desenho aqui que não é o foco desse nosso curso agora, tá? Mas é interessante mostrar para vocês que existem essas possibilidades. Então sintam-se à vontade para explorar os objetos, explorar as ferramentas, clicar, ver o que faz cada coisa, tá? O AutoCAD, ele é um programa, apesar de parecer um pouco complexo, é um programa extremamente intuitivo. Então assim, vocês verem que sempre quando a gente clica com o comando, ele fala pra gente aqui na tela o que a gente tem que fazer, tá? Sempre quando vocês tiverem dúvida do que vocês estão fazendo, como que vocês fazem, para onde que vocês vão e etc, olha aqui na linha de comando que ele vai mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Bom galera, das ferramentas de desenho é isso, tá? Na próxima aula a gente vai ver sobre a manipulação de objetos, né? Esses pontos aqui, o que é cada coisa, o que faz, como a gente seleciona, como a gente clica, constrói as coisas em função de pontos, enfim, muitas outras coisas relacionadas à manipulação desses objetos que a gente criou aqui, tá? Caso vocês tiverem dúvida, alguma coisa, enfim, que vocês queiram me perguntar, deixem nos comentários, tá? Se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, ajuda a fortalecer o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!